como eu descobri o meu propósito e como que você vai acabar descobrindo o seu. Pensa que seu propósito de vida é o seu braço. Os seus dedos são os seus conhecimentos, as suas experiências, tudo que você viveu e experienciou. Então vamos pensar que o meu propósito sempre foi falar com pessoas, foi ouvir pessoas. E dentro disso, eu fiz curso, faculdade de enfermagem, eu fiz pós em docência, eu fiz pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, eu fiz curso de reiki, de tantra. Então pensa que isso aqui é meu propósito, é me comunicar. E eu peguei as minhas experiências e criei o meu business. Mas vamos pensar assim, tá, Dani, eu amo me comunicar. Só que eu não fiz enfermagem, quero ser terapeuta. Mas observa o que você fez. Você pode ter a comunicação, mas você fez jornalismo, você é advogada, ou você é uma fisioterapeuta. E dentro da sua fisioterapia, você criou um dom, uma habilidade de conversar com as pessoas para que elas vão soltando a tensão do corpo, relaxando, saindo do controle. E aqueles movimentos que você vai entregar na fisioterapia vai fazer com que aquela pessoa tenha uma recuperação melhor. Ou vamos dizer que você é uma professora. A sua comunicação não é só eu ensino, eu entendo o meu aluno. Enfim, o seu propósito, ele vai ser sempre o seu braço. Tem algo aí que só você sabe fazer. Eu fiz muitos cursos e eu tenho quase certeza que você também já fez diversos cursos. Eu já li muitos livros, já assisti muitos documentários, eu já fiz muita coisa para aprimorar minha empresa. Mas tudo que eu tô contando aqui, nada foi do que eu estudei, foi tudo que eu vivi e experienciei. Aqui, ó, as minhas especializações, ela inclui o meu propósito aqui, mas não é ela que faz com que eu entregue a minha missão pra você. E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Pilga, sou terapeuta especialista em relacionamento e também trabalho com desenvolvimento pessoal, onde eu costumo unir a espiritualidade, a neurociência, a evolução da espécie, tudo num pacote só, onde eu transformei uma terapia intuitiva personalizada, totalmente personalizada pra você. E dentro desse podcast, eu trago um pouquinho do que eu já estudei, experiências que já aconteceram comigo, experiências que aconteceram com os clientes meus, justamente para que eu possa trazer algo que seja contribuição na sua transformação, na sua transição de carreira, na sua mudança de país. Eu não sei se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, mas eu moro há 9 anos na Austrália. Então, eu passei por vários processos aqui, eu passei por transição de carreira, passei por experiências profundas, desconexão, muitas perdas de pessoas importantes. Acabei perdendo também muito sobre minha mulher, a minha pessoa. Isso, eu acabei unindo toda a minha experiência e trazendo tanto para minhas terapias quanto agora para esse podcast. Por que eu tô falando sobre isso? Nesse episódio hoje, eu senti um chamado muito forte para falar sobre propósito de vida. Eu não sei o que acontece com nós brasileiros, eu percebo muito bem essa comunicação da gente, que tudo que é muito falado no Brasil em si, tá? Porque aqui eu moro na Austrália, mas meus clientes são brasileiros, eu convivo muito com brasileiro, amo os brasileiros, sou patriota. Só que o que eu percebo? Que todo o assunto que é colocado dentro do Brasil, ele não tem nenhuma profundidade, ele vai se espalhando por pessoas, por profissionais, por não profissionais, aquilo acaba virando uma palavra sem propósito, que é o que acontece com propósito, como um exemplo, coach. Um coach aqui na Austrália, um coach nos Estados Unidos, conversando com clientes que moram lá, ele é muito valorizado. Infelizmente, no Brasil, quando alguém quer tirar sarro de uma outra pessoa, fala, olha lá o coach falando. Justamente porque, infelizmente, as pessoas, elas acabam não respeitando, honrando o aprendizado. Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, há 6 anos atrás, o meu propósito sempre foi trabalhar o propósito de vida. Por quê? Porque eu descobri o meu. Eu fui entendendo sobre as minhas dores, as minhas escassez, aonde fluía, aonde não fluía, e automaticamente eu entendi o que era o propósito. E uma pessoa sem propósito, ela não consegue evoluir, ela não consegue viver, ela sobrevive. Uma pessoa sem propósito, ela sobrevive. Só que o diamante de toda essa história é que todos nós temos um propósito. Todos. Você tem um propósito. Por mais que você fale, eu não sei qual é o meu propósito, eu nem sei se eu tenho. Todos nós nascemos com um propósito e com uma missão. Mas é que, infelizmente, como eu disse, a explicação, a forma de falar, o jeito que as pessoas vão trazendo numa ganância de vender mais, de enganar as pessoas e também da nossa responsabilidade em querer se transformar muito rápido e não esperar o processo de autoconhecimento, a gente acaba se perdendo e acaba desconectando do propósito. Então vamos lá. O propósito, ele nunca te abandonou. Foi você que abandonou ele. Tá, mas o que seria isso? Como que eu abandonei o meu propósito de vida? Bom, eu vou trazer uma experiência que aconteceu na minha vida. Como eu consegui descobrir o meu propósito de vida. Desde que eu era pequena, criança, eu morava num bairro onde eu tinha um quintal muito grande e meu tio fez uma balança
E ele fez uma balança que ele soldou, tudo, ele trabalhava com isso. E quando eu comecei a conhecer as pessoas ali da minha rua, tinham pessoas tanto de classe média para alto, quanto pessoas muito pobres. E eu lembro que eu comecei, na época passava um programa do Gugu, que ele tinha o passo repassa, gincana, eram umas coisas assim, que você tinha que passar por várias etapas pra ganhar, levava escola. E eu lembro que, como eu tinha essa balança, e tinha uns baldes pretos enormes lá em casa, que era tudo que eu fazia. Eu pegava, enchia de água esses baldes grandes, enormes, que a gente conseguia entrar. Eu pegava, pedia pra minha mãe farinha, pra colocar uma bala ali no meio. E daí a gente ia gincana. Então tinha que atravessar a balança, tinha que pular, tinha que fazer 2 voltas, 3 voltas. Entrar naquele balde com água pra encontrar, sei lá, algum objeto. Depois colocar a cara na farinha, encontrar a bala. Eu levava todo mundo da minha rua. Não importava se era branco, preto, se era... naquela época a gente não se falava muito de ser gay, mas aquele menininho que alguém falava lá na rua, ai, que viadinho, tudo. Eu unia todo mundo no meu quintal e a gente fazia essa gincana. Isso. Depois a gente vai crescendo, passando na adolescência, foi desconectando. Daí eu tive meu primeiro trabalho. Tudo isso eu quero que você entenda, porque você vai entender como eu descobri o meu propósito e como que você vai acabar descobrindo o seu. Quando eu comecei esse trabalho, eu trabalhava no som do supermercado. Dentro lá do vestiário, a gente entrava, eu tava com 18 anos. Então ali tinha meninas de 16 a 20 anos ali que tudo trabalhava dentro do supermercado. Eu trabalhava como telefonista, algumas eram operadoras de caixa, outra na padaria, enfim. E dentro daquele vestiário, às vezes tinha 30, 40 meninas. E eu lembro de eu sentar ali e ficar contando diversas histórias sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre, enfim, tudo, sobre a vida. E nisso, chegava produtoras pra trabalhar ali no supermercado. Eu não sei se você já viu, quando você vai no supermercado, tem aquelas pessoas degustando, te dando algo pra degustar. Então essas eram as produtoras. E quando elas chegavam, eu já começava a conversar com elas, eu unia essas meninas e elas já ficavam amigas de todas aquelas mulheres que trabalhavam ali. Lembro que passou uma época, eu não sei eu não sei se foi quando eu tive meu filho, porque eu fiquei grávida com 20 anos, e eu continuava trabalhando ali, eu não sei qual foi a época, eu meio que me desconectei um pouco, e quando chegava essas produtoras, eu sempre começava, isso eu não tinha consciência, tá? Mas eu começava a observar que elas ficavam distantes, as meninas não conversavam, e depois de um tempo eu fui entender, eu falei, nossa, quando eu tô com a energia boa, quando eu coloco as meninas pra unir, todo mundo se une. Se eu não faço isso, as pessoas não se unem. Beleza, passou. Saí desse lugar, fui trabalhar no hospital. Daí eu já tava fazendo a faculdade de enfermagem, eu já tinha feito curso técnico, fui trabalhar no hospital dentro de uma UTI. E dentro dessa UTI, era UTI neonatal, era caótico, a energia era tensa, era aqueles bebezinhos recém-nascidos, então era muito cuidado. E eu lembro que dentro desse hospital, tinha as enfermeiras-chefes. E eu não sei o que aconteceu com essas enfermeiras. Acho que começou ela começou a me infernizar. Quando a gente chegava, antes de subir pra pegar o plantão, a gente também ficava no vestiário. E tinha as técnicas, enfermeiras, tudo. E a gente conversava de várias coisas. E sempre eu estava falando. Falava, ai, gente, eu tô trabalhando aqui à noite, tá muito pesado. Que eu entrava às 7 da noite e saia às 7 da manhã. Eu comecei a levar sopa. Eu lembro que deu falar de sopa. E que eu aprendi uma sopa que fazia uma limpeza. Eu aprendi uma sopa, né? Porque eu trabalhava no mercado. Que era uma sopa que ela faz uma limpeza, você vai no banheiro, você limpa e emagrece, porque muitas mulheres lá acabavam emagrecendo. Como eu sempre fui magra, não me preocupei muito. Mas quando eu comecei a trabalhar de noite, a digestão era ruim, então eu comecei a levar essa sopa. E eu lembro que todo mundo vinha perguntar dessa sopa, e eu falava, explicava, e sempre aquela união. Infelizmente, ali, eu acabei sendo mandada embora na época. E eu lembro que as meninas ficaram muito mal, veio me abraçar, conectaram muito comigo, me agradecendo, enfim. Passou anos, saí de lá, daí eu me formei como enfermeira, eu fiz pós-graduação em docência, quando eu me formei como enfermeira. E eu fui dar aula no hospital, uma faculdade da Santa Casa. Eu lembro quando eu fui dar o meu primeiro estágio, eu tava com muito nervosa, tava com muito medo, porque era dar aula dentro do hospital, com a equipe ali atuando. E eram procedimentos básicos, então ali eu só ia ensinar eles a verificar a pressão, a dar medicação via oral, uma outra medicação intravenosa, mas eles não iam pulsionar a veia, enfim. Então, eram procedimentos básicos para a equipe de enfermagem. E ali, eu também, isso tudo, a gente vai entender por que o seu propósito, ele tá a todo momento falando com você. Ali, eu reunia com aqueles meus alunos, e tinha uma conexão diferente. Eu sentava junto com eles, eu não sentava como só professora. Eu sentava para ouvir a história deles, para que eles me contassem ali um medo a hora de fazer um procedimento, a primeira vez em contato com um paciente, uma vida. Era o primeiro estágio básico, então era o primeiro estágio deles. Enfim,
No último dia de estágio deles, a gente ia fazer, eu até falei pra eles, ó, a gente só vai fazer procedimento bem básico, não pega ferida, não pega medicação, porque depois a gente vai fazer a avaliação e finalizar o processo. Beleza. Chega a gente, começa o plantão, entra um médico pra fazer um procedimento e o paciente entra em parada cardíaca. Não tinha funcionário suficiente ali, não é que não tinha, enfim, tava um plantão caótico ali, e a enfermeira olhou pra mim e falou assim: os seus alunos podem me ajudar nessa parada? E na hora, quem tava respondendo ali era o meu COREM, meu Conselho Regional de Enfermagem. Tudo bem que eu estava ali e eles estavam num procedimento básico. E naquela hora me veio uma voz assim: sim, é uma vida. E eu deixei meu COREM de lado, eu deixei tudo e os meus clientes, meus alunos começaram a fazer ali e conseguiram ressuscitar aquele paciente. Foi intenso o processo, tudo. Mas eu lembro que na hora que eu terminei ali, a gente terminou com um propósito tão conectado de salvar uma vida, onde ali não importava mais os meus 4 anos de experiência. Obviamente que a gente fez tudo dentro da lei, eu como professora eu poderia deixar, mas ali eles estavam aprendendo procedimentos básicos. Mas quando se trata de uma vida, por mais que você esteja dentro do hospital, ali era uma vida. E aquilo foi transformador. Enfim, passa agora, eu entro como enfermeira de produto. Eu começo a dar treinamento e cursos dentro dos hospitais. Então, ali eu falava sobre produtos, eu dava treinamento para equipe de enfermagem, para fisioterapeutas, nutricionistas, médicos. E eu ia em diversos hospitais. E com isso, eu pegava o plantão, eu sempre gostei de acordar cedo. As enfermeiras que trabalhavam comigo odiavam, mas eu sempre marcava o treinamento, porque como o pessoal da noite, no noturno no hospital, entra às 7 da noite e sai às 7 da manhã, eu preferia começar dando o curso ali pra eles 4 horas da manhã, porque daí eu dava o curso entre as 4, porque tinha aqui várias unidades, então eu ficava no hospital das 4 até as 7 da manhã dando curso pro pessoal do noturno. Enfim, esse era o horário que eu gostava e ali funcionava. Só que acontece, imagina você dar um treinamento 4 horas da manhã. Independente de você trabalhar à noite, já está acostumado, o nosso cérebro, ele vai liberar hormônios completamente diferentes do que ele libera de manhã. À noite tá tudo muito escuro, tá em silêncio, então você libera mais melatonina, você libera hormônios ali do relaxamento. Então é muito difícil você escutar, você se concentrar muito bem, por mais que você trabalha dentro do hospital, que você tá em alerta. Mas chega um momento que uma coisa é você está atuando, outra coisa é você ouvir um outro profissional. E o que acontece? Eu não sabia nada disso. Quando eu entrava no hospital para dar treinamento para essas pessoas, eu via que elas não estavam nem um pouco interessadas no treinamento. E eu comecei a desenvolver uma habilidade que eu não sabia, e eu começava a conversar com elas sobre a vida. Eu começava a falar de propósito, eu começava a falar de vários assuntos que no final elas começavam a me ouvir, elas já estavam super conectadas, e na hora que eu ia falar de um produto, elas me davam a sua total atenção. Eu não sabia disso, eu até achava que eu era uma sabotadora. Eu falei, nossa, elas só param para ouvir do meu produto porque eu faço amizade com elas primeiro. E eu confesso, era uma amizade genuína, ao ponto de 3 meses antes de eu vir pra Austrália, eu fiquei 3 meses dentro da maternidade Santa Joana, maternidade muito famosa lá em São Paulo, onde eu dava treinamento para a equipe de enfermagem dentro do centro obstétrico, e eu fiquei muito em conexão com muitas meninas, e eu contei que eu estava vindo aqui para fazer intercâmbio na Austrália. Eu lembro que na época eu falei, olha, vocês vão pra Austrália, vai ser maravilhoso, eu já estou indo pra lá, e muita menina lá, ai, eu acho que vou pedir as contas, eu também vou fazer intercâmbio, não sei o quê. Depois, quando eu cheguei aqui na Austrália, comecei a levar porrada da Austrália, eu fiquei pensando, ai meu Deus, tomara que aquelas mulheres nunca saiam daquele trabalho pra vir aqui pra Austrália. Mas obviamente era só o começo, era uma adaptação. Enfim, passo por todos esses processos. Foi quando eu tomei a decisão de vir pra Austrália. Chegando aqui na Austrália, passei por vários processos, como eu disse, desafiadores, até que eu faço a transição e começo a atuar como terapeuta. Antes disso, eu vou numa sessão e uma terapeuta fala, eu te vejo você fazendo a mesma coisa do que eu. Eu já falei em alguns episódios, mas eu quero só potencializar nisso. Quando ela falou isso, é como se eu tivesse certeza que eu sempre nasci pra fazer o que eu faço hoje, pra falar com vocês, pra trabalhar como terapeuta, pra ouvir pessoas, pra contribuir na vida delas. E foi aí que começa toda essa transição. Quando eu comecei essa transição, eu comecei a dar cursos de terapias alternativas também. E dentro da terapia foi que eu liguei os pontos e falei, gente, eu sempre fiz isso desde a minha infância. Eu unia pessoas de diferentes culturas, costumes, crenças, e ali eu fazia todo mundo ser único
pra brincar. Quando eu unia as crianças ali, eu era só mais uma criança junto com elas. Quando eu começava a falar sobre a vida dentro do vestiário, eu era só uma menina que também tava passando pelo processo de adolescente, pra uma jovem, pra uma adulta. Quando eu fui dar curso ali dentro do hospital, eu ainda não tinha passado por aquele processo do que é ser professora, como administrar, como atuar. Jamais eu pensei que ali na minha primeira turma de procedimentos básicos ia aparecer uma parada trabalhando como enfermeira ali de produto, chegar 4 horas da manhã, respeitar aquelas pessoas que estavam super cansadas e não ia ter tempo pra me ouvir. E muitas vezes aquelas pessoas contavam da vida, contava do casamento, contava do término, contava da vontade de fazer uma transição de carreira. E quando eu cheguei nesse mundo, eu olhei e falei, agora eu entendi. Eu sempre fui preparada pra isso. E daí agora eu quero só que você faça uma análise quando a gente fala de um propósito. Eu vou só trazer uma analogia aqui. Pensa que seu propósito de vida é o seu braço. Ele que faz todo esse movimento, ir e vir, é seu braço. E os seus dedos são os seus conhecimentos, as suas experiências, tudo que você viveu e experienciou. Então vamos pensar que o meu propósito sempre foi falar com pessoas. Foi ouvir pessoas. E dentro disso, eu fiz curso, faculdade de enfermagem, eu fiz pós em docência, eu fiz pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, eu fiz curso de reiki, de tantra, eu fui me aperfeiçoar a minha comunicação, eu abri meu business. Então pensa que isso aqui é meu propósito, é me comunicar. E eu peguei as minhas experiências e criei o meu business. Mas vamos pensar assim, tá, Dani, eu amo me comunicar. Eu sempre trazia, eu conversava com pessoas, só que eu não fiz enfermagem, eu não me conecto com terapias, eu não quero ser terapeuta. Mas observe o que você fez. Você pode ter a comunicação, mas você fez jornalismo, você é advogada, ou você é uma fisioterapeuta. E dentro da sua fisioterapia, você criou um dom, uma habilidade de conversar com as pessoas para que elas vão soltando a tensão do corpo, relaxando, saindo do controle. E aqueles movimentos que você vai entregar na fisioterapia vai fazer com que aquela pessoa tenha uma recuperação melhor. Ou vamos dizer que você é uma professora. A sua comunicação não é só eu ensino, eu entendo o meu aluno. Enfim, o seu propósito, ele vai ser sempre o seu braço. Tem algo aí que só você sabe fazer. Muitas pessoas sabem falar, se comunicar muito melhor do que eu, tem uma dicção excelente, tem um conhecimento, é muito letrado, muito melhor do que eu. E tem pessoas que podem até estar escutando o meu podcast e não conseguem nem às vezes falar assim, Dana contribuiu muito. Justamente por quê? Porque ela olha e fala assim, caramba, eu sou muito melhor que a Dana. Eu falo muito melhor, eu tenho muito mais conhecimento. Esse tema eu poderia falar ele de uma forma assim espetacular, de uma inteligência. Eu conseguiria pontuar cada detalhe. Mas você não está fazendo o seu propósito. Na verdade, você não está cumprindo a sua missão. Então vamos pensar que meu propósito era a comunicação. E dentro do meu propósito, eu fiz as minhas especializações, o meu conhecimento. E agora a minha missão é levar para você. Então agora eu levo para você a minha missão. Mas quantas pessoas que têm um propósito lindo, têm conhecimentos maravilhosos e ficam esperando o momento certo para entregar para o outro. Fica se achando até melhor que o outro. E por achar que é melhor, ela não consegue ir para a vida. Por achar que, não, eu só faço quando eu tiver um ambiente maravilhoso. Ou, sei lá, um espaço totalmente decorado. Eu só vou fazer quando eu tiver um microfone. Gente, eu tenho um microfone aqui. Meu parceiro, ele trabalha com fotografia, com design. Ele tem uma empresa que trabalha com filmmaker, videomaker, enfim, com várias coisas. A gente tem microfones aqui que ele pagou caríssimo. Eu tenho aquele microfone de colocar que vai... Eu acho que vocês estão ouvindo, né? Minha cachorra tá aqui, ela tá roncando até umas horas. Tem diversos microfones. Mas eu amo esse microfone aqui que eu comprei na Amazon, que eu devo ter pagado, sei lá, uns $30. Eu poderia estar utilizando todos esses equipamentos, mas todas as vezes que eu vou fazer, ele precisa conectar, ele precisa ligar, precisa estar o ambiente assim, pra eu usar tudo. E é do trabalho dele, às vezes eu vou pegar e eu tenho uma mão boba e as coisas caem. Daí eu fiquei pensando, todas as vezes que eu ia fazer algo com os equipamentos dele, eu ficava com medo de, sei lá, não colocar direito, não utilizar, porque ele é todo cuidadoso e eu sou assim, né? Eu uso. Eu peguei e comprei esse microfone e eu tô usando esse microfone porque esse microfone ele tem o mesmo propósito do que o microfone dele. Mas que, enfim. Então não espera tá tudo muito perfeito, tá tudo muito organizado. Não espera tá tudo muito alinhado, porque já está. Toda essa irritabilidade que a gente tem, e eu começo a sentir, e começo a observar quando você tá muito irritada, quando você tá
saco cheio, quando as coisas, você sente uma escassez, o dinheiro que vem, as coisas não conseguem fluir, justamente porque você vai enrijecendo, você vai achando que eu ainda não estou boa, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma especialização. Eu fiz muitos cursos, eu tenho quase certeza que você também já fez diversos cursos. Eu já li muitos livros, já assisti muitos documentários, eu já fiz muita coisa para aprimorar a minha empresa. Mas tudo que eu tô contando aqui, você conseguiu observar que nada foi do que eu estudei? Foi tudo que eu vivi e experienciei? É isso. O nosso propósito, aqui ó, as minhas especializações, ela inclui o meu propósito aqui. Mas não é ela que faz com que eu entregue a minha missão para você. E não importa se você fez curso demais e você se sente vazia. Você viu que a minha história, eu não contei uma história extraordinária. Nossa, porque tem gente que tem uma história de dor, uma transformação, e ela passa por um processo assim, que você fala, meu Deus, olha essa história. Você viu a minha história? Eu só contei uma história de que eu fui passando por processos e que dentro desse processo, a todo momento, eu estava usando o meu propósito. Só que eu não sabia que dentro desse propósito, eu podia transformar ele em conhecimento e levar ele como uma missão. Observa hoje, analisa. Qual é a sua história desde a sua infância? Tem algo aí que você faz até hoje e que só você sabe fazer. E por que só você sabe fazer? Porque é a sua história. Se você tem irmãos dos mesmos pais, você pode ter certeza que se ele sentar para conversar, ele vai falar algo diferente. Faça até um exercício. Eu fiz esse exercício com meu irmão. Pergunta para os seus irmãos o que ele acha da sua mãe e do seu pai. Fala para ele falar 5 características boas e ruins. E você vai se surpreender que as mesmas pessoas que viveram no mesmo ambiente têm experiências completamente diferentes. A sua história não é igual a de ninguém. Ou seja, seu propósito nunca esteve fora, nunca foi num curso. Ele sempre esteve com você. E ele está aí dentro de você. E agora, quando você desligar esse podcast, para só um pouquinho, silencia um pouquinho e começa a lembrar. Desde o momento que você lembrar da sua infância, o que você fazia? Às vezes você nem fazia, mas o que você sonhava? Você vai descobrir algo extraordinário. Melhor ainda se você fizer o exercício de escrever, porque quando a gente começa a escrever, vai chegar uma hora que dentro ali, no miolo de tudo que você falou, vai estar ali o seu propósito. E se você quiser se aprofundar melhor ainda, me manda uma mensagem. Para você que está escutando no Spotify, é só você entrar no meu Instagram, @danapiuga, ou entrar no meu site, www.danapiuga.com. Me mandar mensagem. Você pode me mandar, eu tô na Austrália, se você está no Brasil, nós estamos 13 horas de diferença, mas se você mandar mensagem lá no meu Instagram, ou se você entrar no meu website, lá vai ter o telefone para você entrar em contato. E você pode me mandar mensagem, que assim que possível eu vou te responder. Então é isso, maravilhosas e maravilhosos. Se esse episódio tocou você, deixa seu like, deixa a sua contribuição. Me fala qual é o seu propósito, se você conseguiu descobrir. Retorna lá para sua infância. Observa quais são as pessoas que você admira. Com certeza, dentro dessa admiração, tem algo aí dentro de você que tá gritando, pedindo para sair. E para você entregar esse propósito lindo que é ser você, é a sua história. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.